do nosso Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Glórias a Deus. Pai, toma a direção desse trabalho, dessa obra, Senhor, em nossas vidas, na vida da tua igreja, nos conduzindo para viver essa realidade espiritual, para viver na dependência do Senhor. Então cumpre em nós a tua vontade, realize em nós o teu querer e direciona os nossos passos, direciona a tua igreja, o teu povo, a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a ti, Deus. Francisco vai ficar ruim não por causa da lâmpada aqui atrás? Não? Amém. Nós olhamos aí para o Salmo 131 e se não estivesse gravando eu ia cantar. Está gravando? Não. Tira depois, tira. Tira depois. O Salmo 131, que ele diz assim: coração não se elevou, nem os meus olhos se levantarão, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas. Então nós vemos aí nesse salmo uma rendição, o salmista se rendendo ao Senhor, uma rendição voluntária, não obrigada. Porque o sacrifício, como nós já falamos, tem que ser voluntário. Esses três salmos é um conjunto da obra. Nós vamos ver o Salmo 131, ele se rendendo, o Salmo 132, ele dizendo que não dará sono às suas pálpebras, aos seus olhos, não subirá à sua cama, enquanto não encontrar um lugar de descanso para o Senhor. E essa pessoa é Cristo, não Davi. Davi era uma figura de Cristo. Ele apenas foi um vaso usado por Deus e mostrando a realidade de Cristo, certo? Nos mostrando como figura a realidade de Cristo. E aqui ele se rende voluntariamente, assim como o Filho de Deus, ele se rendeu voluntariamente ao Senhor. Ele é tanto que, como a gente já citou lá em Isaías 42:1, que ele diz assim: eis aqui o meu servo, não é? Eis aqui o meu servo a quem escolhi. Então, por que Jesus Cristo se coloca, Jesus Cristo, o Senhor, se coloca como servo? Porque para obedecer ao Pai, em obediência, e isso Paulo repete lá em Filipenses, que dizendo assim: ele sendo igual a Deus, não usurpou o seu igual a Deus, antes se entregou, né? Antes se entregou na forma de servo, e como homem encarnou, e se humilhou até a morte, morte de cruz. Então é uma rendição voluntária, não obrigado. Nós não podemos caminhar sendo obrigado por alguém. Nós precisamos caminhar voluntariamente, nos rendendo ao Senhor dia a dia. É uma caminhada, irmãos. E nós só podemos olhar, nós só podemos contemplar. Nós só podemos contemplar essa vida se realmente nós cremos nessa realidade e nos entregarmos.
senão nós não vamos contemplar. E eu falo assim, meus irmãos, porque eu vivi os dois lados da coisa. Eu já fui do mundo, eu já fui lá de fora, já andei nesse caminho que todo mundo anda, experimentei de tudo isso, experimentei da vida de religioso, já fui um religioso dentro da igreja, graças a Deus que foi só por 3 anos e meio, Papai do Céu não permitiu que eu andasse na religiosidade mais do que isso. E depois da religiosidade experimentei a transformação pelo poder de Deus. Então eu conheço todos os 3 lados. Eu conheço. Então, de vez em quando, eu penso como uma pessoa que está dentro da igreja que ainda é um religioso. E hoje eu posso pensar como uma pessoa que está dentro da igreja que não consegue contemplar a glória de Deus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda não consegue contemplar a glória de Deus. E isso é difícil. É difícil. Por que é difícil? Porque mesmo conhecendo, nós não conseguimos nos render, porque a nossa vontade pelo mundo ainda é muito grande. Mas o Senhor está tratando. O Senhor está tratando. Aqui ele se rende voluntariamente, mas antes de se render voluntariamente, ele já levou peia. Aí a gente vê a palavra de Deus nos mostrando aí em João 16, o Espírito Santo, a obra da Trindade. A Trindade novamente envolvida nessa obra. Né? João 16 dizendo que quando o Espírito viesse, o Espírito da verdade viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Então veja que o pecado que ele mostra aqui é da incredulidade. O pecado da incredulidade. Do pecado da justiça, porque eu já fui para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado, já está julgado. Certo? Então, mas olhando aí da nossa parte, esse pecado da incredulidade. E o Espírito Santo está convencendo o mundo desse pecado, o pecado da incredulidade, que nós somos incrédulos. E de nós mesmos não conseguimos nada. Aí nós vemos o Pai, o Todo-Poderoso, nos conduzindo ao arrependimento. Que ele diz assim: ou ignoras tu a bondade de Deus, a benignidade é que te leva ao arrependimento. Então nós vemos o Pai nos conduzindo, o Espírito Santo nos convencendo, o Pai nos conduzindo ao arrependimento. Me arrependi. E nós vemos Cristo, que em Hebreus 12, 3 diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então nós vemos aí agora Cristo nos capacitando a crer. E nós precisamos pedir dessa realidade. Viu? Porque esses 3 anos e meio que eu passei como um religioso, meus irmãos, eu sofri muito. Sofri. E como eu já relatei para os irmãos, eu cheguei e pedi a morte. Eu pedi do Senhor: Senhor, ou transforma a minha vida ou por outra me mata, que eu não quero mais viver essa vida de religiosidade. Essa vida de pecado. Porque nós vivemos, o religioso, ele anda entre 2 pensamentos. Envolvido entre 2 caminhos. E ele não consegue nem agradar nem a um nem a outro. Antes ele fica com a cabeça a mil. Sofre demais. Porque sofre demais. Então nós vemos agora a Trindade envolvida nessa obra, nos conduzindo. E o salmista aqui mostrando que ele nos conduz essas ovelhas voluntariamente, conduz a sua igreja. Eu não desejei algo grandioso, Senhor, para mim. Não desejei. Mas
Como é que ele diz aí? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. E meus irmãos, nós precisamos contemplar uma criança sossegada nos braços do pai. Quando ela está cansada, depois que se alimenta, cansou, e está nos braços do pai ou da mãe. Ela pega no sono. Muito preocupada no outro, com o que vai acontecer no outro dia ou com a comida que vem mais tarde. É assim que a criança fica? A criança ela fica totalmente despreocupada. E é para esse lugar que o Senhor quer nos levar, a esse descanso. Porque dia a dia nós precisamos estar no descanso, nós estamos sendo conduzidos para o descanso em Cristo. Mas dia a dia nós precisamos estar sossegados no Senhor. Chegar diante dele lá no nosso quarto, contar para ele as nossas dificuldades. Senhor, hoje eu tenho algumas coisas a vencer. E tem gente que não sossega, meus amados. Mesmo vendo dia a dia o Senhor dando a provisão, não sossega. E essa questão de nós não sossegarmos, isso traz doença. Isso é comprovadamente, os médicos já comprovaram, a ciência comprova isso. O câncer ataca muito mais as pessoas ansiosas, pessoas impacientes, pessoas preocupadas. Muita gente hoje que vive na correria do trabalho, do dia a dia, ele morre cedo. Uma pessoa que eu conheci, que era muito impaciente, e eu creio que aqui muitos conheceram, Estênio, o dono hoje do mercantil Damasceno. Alguém conheceu Estênio aqui? Quase todo mundo conhecia. Vocês conheceram ele de perto? Como ele era impaciente? Conheceram? Estressado? Extremamente. E Estênio foi cedo. E isso é uma realidade na vida de todo mundo que vive uma vida de preocupação, preocupado com o dia a dia. E o Senhor, Ele nos alerta para isso. Ele diz assim, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de vestir. Não é assim que ele diz? Não andeis ansiosos. Por quê? Porque isso traz doença. A ansiedade é a mesma coisa que uma droga. A ansiedade é uma droga. Por que a ansiedade é uma droga? Porque ela nos tira o entendimento. Ela nos faz cegar para a realidade. Lembro-me que uma vez o meu filho Gaiato saiu da escola e foi para... Diz ele que foi para o cinema, não sei para onde é que ele foi. Diz ele que foi para o cinema. Rapaz, e deu uma chuva torrencial daquelas, uma chuva torrencial nessa noite. E meu filho adulto, ele já tinha uns 17, 18 anos. Mas só que a mãe, quando ele não chegou na hora certa, a mãe se desesperou. Eu não me desespero. Mas só que a mãe se desespera. E ela quer que eu corra, vá buscar o filho dela, aonde a gente não sabe que ele está.
Rapaz, eu saí debaixo de chuva, olha, a água dava por aqui. Eu só saí só para satisfazer a vontade, para ver se acalmava. Porque a minha mulher, sabe como é que ela fica? Tomara que ela não veja isso. Vocês cortam esse negócio. Rapaz, a minha esposa chorava. Eu acho que ajudou a inundar Manaus. Ela chorava feito uma desesperada, dizia assim: eu estou vendo meu filho morto. Eu estou vendo meu filho morto. Ele está chamando por mim. A ansiedade tira o entendimento, cega, faz cegar. Francisco, depois ó. Corta o negócio aí. Então ela tira o entendimento. E isso adoece, pessoal. Isso adoece. A ansiedade é como uma droga. Baixa a imunidade. Deveria quem faz transplante viver ansioso, porque ela baixa a imunidade. Ela baixa. A nossa imunidade fica baixa com as preocupações. E quando a imunidade baixa, porque os irmãos sabem que nós temos, o nosso corpo tem um sistema de defesa, não é? Os irmãos sabem que nós temos um sistema de defesa no nosso corpo, que quando as bactérias querem invadir, ela ataca. Por exemplo, a garganta, quando fica irritada, sabe por que a garganta fica irritada? Porque o sistema de defesa ataca as bactérias que estão atacando a garganta. Aí, quando ela começa a atacar as bactérias, a garganta fica quente e começa a irritar. Não é doença. É culpa do sistema de defesa. Então, quando você tiver com a garganta irritada, tome água. Porque é o sistema de defesa do seu corpo atacando as bactérias. Tá vendo como é o negócio? O nosso corpo fica com febre, sabe por quê? Porque quando as bactérias estão atacando alguma inflamação, é por isso que os médicos dizem assim: se você tem febre, alguma coisa está inflamada. Não é assim? Quando o nosso corpo, quando ataca alguma bactéria, está inflamando alguma parte do nosso corpo, o sistema de defesa esquenta o corpo, esquenta para matar as bactérias. É um sistema de defesa a febre, atacando as bactérias. Então, para você ver como é interessante o nosso corpo. E quando nós ficamos ansiosos, preocupados, o sistema imunológico baixa e aí as doenças vêm. E aí não tem defesa. Por isso que nós temos problemas no nosso corpo. As doenças vêm por causa disso. Muitas vezes por causa das preocupações, da ansiedade, da vida hoje que as pessoas levam na correria. Hoje as pessoas estão correndo por um lado para outro, preocupadas em ganhar dinheiro, preocupadas em pagar a conta, estão comprando aquilo que não precisa para pagar com o dinheiro que não tem. É desse jeito. Estão comprando o que não precisa para pagar com o dinheiro que não tem. Querendo satisfazer os desejos e nunca satisfaz. Aí quando vem a conta fica preocupado. Como é que eu vou pagar que eu não tenho dinheiro? Aí o nome vai para o SPC e fica muito mais preocupado que o pessoal fica ligando, cobrando. Aí vem as doenças, vem os problemas. E também a preocupação do dia a dia. Agora, quando antes de eu vir, morreu uma senhora de 45 anos. Sabe de quê? Do coração. Uma mulher que dava assistência para quase todo o distrito industrial lá de Manaus. Parente de umas irmãs lá da igreja, de uma família lá da igreja. 45 anos. A mulher tem casa, apartamento, tem não sei quantos carros, tem. E há 45 anos o pessoal morreu na flor da idade. Ninguém nem sabia que a mulher era doente. De repente pegou, morreu. E o dinheiro que ela ganhou, pessoal? Será que serviu para alguma coisa? Para a vida dela? Não serviu. Uma mulher rica, nova, cheia de vida,
foi-se embora e deixou tudo. De que vale a pena? Então, nós precisamos, e a palavra de Deus nos alerta acerca disso. A palavra de Deus nos alerta. Ele diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha a ansiedade, ele aconselhando: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você lançar, ele cuida. Aí também o apóstolo Paulo, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus através da oração, com súplicas e ações de graça. Aí ele diz assim, olha só o que ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, ou a vossa alma, em Cristo Jesus. Porque a nossa alma é preocupada e ele vai guardar a nossa alma, para que a gente não fique tão preocupado. Por isso que ele diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. E ele quer nos levar a esse descanso. Ele quer nos levar a essa realidade, como criança desmamada no colo da sua mãe. Já pensou, meus amados, que maravilha? O Senhor, quando começou a me mostrar isso, agora, já esse ano, lá em Manaus, eu estava ouvindo um louvor que falava sobre essa criança, qual criança desmamada no colo da sua mãe, e o Senhor me levou àquela realidade. O Senhor me mostrou isso. Essa criança quieta, sossegada. Aí, rapaz, foi maravilhoso demais a experiência. E a gente, mesmo sabendo disso, mesmo vendo essas coisas, mas daqui a pouco a gente está de novo preocupado. Por quê? Por causa o que a gente falou ontem, nós estamos divididos entre duas realidades. É interessante, né? Lançai sobre mim. Lança aí, lança. Todas. E aí vem, você lança. Vem de novo, lança de novo. Vem de novo, lança de novo. Até isso ir se tornando na nossa vida uma realidade. Uma realidade. E nós sabemos que Deus cuida de nós. Costumeira. E aí, porque às vezes. Glória a Deus. Porque a gente percebe que às vezes as pessoas dizem: mas eu lanço. Mas você lançou uma vez, durou quanto? 10 minutos? Lança de novo. Quem sabe ela vai passar a durar 11, 12, 14, 15, 20, uma hora, até que isso vai tornar uma realidade na sua vida. Amém. Nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. As nossas preocupações, ele diz para nós fazermos isso. É ele quem diz. É a palavra de Deus quem diz para nós fazermos isso. Porque a nossa alma não aguenta, meu irmão. Não é verdade? Nós não aguentamos a preocupação excessiva. Vai dar problema. Vai dar problema. Vai enganchar a coisa. Um dia dá problema. O motor não aguenta muito. O motor não aguenta a pressão. Pode estourar a mangueira. E é para aí que o Senhor quer nos levar. Tal qual uma criança. E não vamos almejar coisas grandiosas para nós, como também aconselha a Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel, que ela chega lá, ela não desejava muita coisa. Ana não queria muita coisa. Ana não queria riqueza, não queria dinheiro, não queria ouro, não queria prata. Ela não queria casas. Ela queria um filho. Ela queria um filho. Ela queria só um filho. E andava triste. Aí vai para onde? Para a presença de quem? De Deus. Ela vai para a presença do Senhor. E lá ela faz isso que aqui diz para nós fazermos. E também lá no Antigo Testamento diz para nós fazermos. Não somente aqui, mas no Antigo Testamento, não no Novo.
só no Novo, mas no Antigo Testamento ele fala para nós fazermos isso. Não temas nem te espante, porque eu sou contigo todos os dias da tua vida. Eu serei contigo. Ninguém te resistirá. O salmista diz, nenhuma praga à tua tenda chegará. E nós estamos preocupados com os macumbeiros. Não estou preocupado com o macumbeiro, não. Eu estou preocupado em pregar para o macumbeiro. Não preocupado com o que ele pode fazer. Porque aquele que garante, aquele que nos garante a vida, ele é mais poderoso. E olhando que até Satanás, quando vai fazer alguma coisa, vem pedir para ele, né? Vocês lembram disso? Ou não lembram? O inimigo, quando vai pedir para fazer alguma coisa, vem pedir para ele. Vem pedir autorização para fazer. Então, a mulher de Eucana andava ansiosa, preocupada, queria um filho, só um filho. Aí ela diz que o Senhor deu 7. É 7, é? Deu 7 para ela, ela pediu 1, ele deu 7. 6 ou é 7? Não estou lembrado aí. E ela chega diante do Senhor, se humilha, se coloca ali diante do Senhor, de tal forma, ela não gritava, Ana não gritava, ninguém ouvia som da boca de Ana, a ponto de o sumo sacerdote achar que ela estava embriagada. Ô mulher, até quando vai durar esse teu vinho? Tu não te aparta desse teu vinho. E ela diz assim, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher angustiada porque eu quero um filho só quero um filho. E quando ela sai dali da presença do Senhor, ela já sai com outro semblante. Já sai com uma cara de alegria, de felicidade, de descanso. Ela descansou, porque o Senhor a levou a esse descanso. Ela descansou. O motivo pelo qual Ana sai com outro semblante é porque ela descansou. Bom, ela descansou. E quem levou ao descanso? O Senhor. Foi o Senhor quem a levou ao descanso, a essa realidade. Ela descansa, sai dali com outro semblante. E no próximo ano ela já vem agradecer pelo filho que Deus deu. Amém. E depois o Senhor não dá somente um filho, mas dá mais filhos para ela. Você vê isso no capítulo 2 de 1 Samuel, quando ela relata, faz aquele cântico de Ana maravilhoso, lindo, maravilhoso. Aí ela diz assim, olha, não multipliques palavras de altíssimas altivezes diante do Senhor. Chega diante do Senhor com humildade. Vamos chegar lá diante dele com humildade. Vamos nos render a Ele, fazer como a exemplo de Ana. Se render diante do Senhor. Porque Ele quer nos dar esse descanso. E acharei descanso para as vossas almas. Lançando, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, através da oração, com súplicas e ações de graça, e a paz de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Vai guardar. Aí você vai estar sossegado. Nós vamos estar sossegados. Nós vamos estar sossegados. Despreocupados. E eu quero ir para lá. Eu quero viver esse estar descansado, mesmo de vez em quando a gente se agita um pouco, se preocupa, não é? Mesmo sem querer, a gente acaba confiando no ser humano, no irmão. Não, vai dar certo. O irmão ali vai me apoiar. Mesmo sem querer. E o Senhor está nos tratando, tirando as escoras. Antigamente a gente escorava os cajueiros. Os cajueiros cresciam demais. Hoje está mais moderno, os cajueiros são pequenos. Mas antigamente os cajueiros cresciam demais. Aí baixava assim, a galhada, aí subia de novo.
Aí a gente cortava umas forquilhas e botava, não era assim? Cortava umas forquilhas para levantar os cajueiros e tal, podava direitinho antes dos caju, que era para quando as castanhas viessem, os caju, quer dizer, a gente nem falava em caju, falava em castanha. Que era para quando começasse a aparecer castanha, não falava nem caju, aí a gente já tá tudo limpinho, os cajueiros, tudo cuidado. Então, botava uma forquilha para segurar as gaiadas dos cajueiros. Aí, nós somos semelhantes, um pouco parecidos com os cajueiros. A gente tem aqui, ó, tem alguma coisa me escorando, e eu estou confiando nessa escora aqui, tá tão bom. Aí o Senhor chega e tira. Aí, ia caindo. Mas Senhor, tu tira, cadê a escora, Senhor? Tu vai, eu preciso, Senhor, disso aqui, como é que tu tira, Senhor? Senhor, deixa isso aqui, eu preciso. Aí o Senhor vai nos acostumando sem aquela, daqui a pouco tira a outra do outro lado. Então o Senhor vai nos ensinando a viver na dependência e descansado. O profeta que o corvo vinha dar de comer, aquela árvore, a bobreira que crescia e fazia sombra, o Senhor fez a fonte que secou, a plantinha que morreu. Senhor, eu estou sozinho, não sobrou mais ninguém, mataram todos os teus profetas. Oh, Elias, de ser besta, eu guardei 70 homens que não dobraram seu joelho a Baal. Tu acha que está sozinho? Tem um remanescente aí. E tem uma coisa que eu estou com vergonha de falar. minha experiência nessa viagem. Porque a viagem do ano passado foi provisão, provisão, provisão. Né? Essa viagem também foi provisão. Foi provisão. Mas não foi provisão. Foi provisão. Mas dessa vez foi só do alto. O Senhor. E é por isso que dá medo, pessoal. Porque o Senhor vai tirando as escoras. O Senhor vai tirando as escoras. Ele vai tirando aquilo que muitas vezes a gente acaba confiando sem querer, mas acaba confiando. Porque eu tenho colocado minha vida diante do Senhor. Mas de vez em quando a gente confia no... Não, vai dar certo, porque a gente começa a olhar para um, para outro. Rapaz, nós estamos aqui, ó, na terra. Nós estamos divididos entre dois reinos. O reino do mundo e o reino de Cristo. Mas de vez em quando a gente olha, que a gente tem olho, né? A gente olha e a gente confia, ali tem uma caixa de som, vai dar certo. Mas a gente não confia no Senhor, a gente confia lá na caixa de som. Mas o Senhor está tirando as escoras. Eu vou mostrar, eu quero te mostrar como eu te sustento, sem precisar de ninguém. É isso que o Senhor quer fazer. Não é porque Ele está querendo tirar de você aquilo que não é seu. É porque Ele quer nos mostrar que Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa provisão. Ele é o nosso descanso. Temos que descansar nele, confiar nele. O que nós vimos hoje de manhã no Salmo 37. Confia no Senhor, faz o bem, alimenta e tu serás alimentado com a verdade. Agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol no meio-dia. Aí no sétimo, no versículo 7, ele diz assim: descansa no Senhor, espera nele. O que é descansar e esperar? Vamos inverter, vamos esperar e vamos descansar aqui, que o Senhor vai fazer. Amém, Jesus. Pastor Marcos, eu lendo um livro, aí tinha um testemunho do pastor nesse livro, que ele tinha que... Eu lendo um livro, eu não lembro mais o nome, e nesse livro tinha um testemunho de um pastor, e ele precisava viajar para um outro estado para pregar o Evangelho.
E ele estava esperando a provisão para ir essa viagem. E chegou o dia da viagem, ele só tinha mais ou menos a metade do dinheiro. E chegou uma irmã para ele e disse: pastor, estou passando necessidade lá em casa, meu gás acabou, minha família está passando fome. Aí ele disse que o Senhor disse ao coração dele: dê o dinheiro a ela. Ele: mas como é que eu vou dar esse dinheiro a ela se eu ainda não completei nem o dinheiro da viagem? Mas continua a voz dizendo a ele: dê o dinheiro a ela. Aí ele deu o dinheiro a ela, e aí depois a voz dizia: agora vai para a rodoviária. E o que eu vou fazer na rodoviária se eu não tenho dinheiro para passagem? Vá para a rodoviária. Aí quando ele chegou na rodoviária, na hora do embarque, uma pessoa estava com a passagem na mão. Aí quando foi entrar no ônibus, aí lembrou que tinha esquecido uma coisa, voltou, pegou a passagem. Pega essa passagem aqui para você, não compre não, porque eu esqueci um negócio e eu não vou poder viajar. Então, assim, por isso são exemplos que Deus cuida de nós. E muitas vezes nós esperamos das fontes que nós achamos que vai vir. Mas as fontes quem dá é o Senhor. Amém. Glória a Deus. E realmente e eu tenho passado por essas experiências. Por isso que eu estou contando para vocês experiências pessoais. Que mesmo a gente vendo a provisão, as manifestações do poder de Deus, tanto curando enfermidade, quanto nos levando em perigos pelos rios da Amazônia, que nós já tivemos algumas vezes em perigo por causa... Lá, se fez vento, ó, se está fazendo vento assim, ó, o rio fica revolto e há perigo. Quando chove, principalmente nos rios, e nós já fomos pegos por umas 3 vezes, desse jeito, uma vez chovendo e 2 vezes com vendavais, com vento, em perigo. E graças a Deus o Senhor nos guardou. Então nós estamos falando de coisa que a gente passa, mas que quando passa, aí a gente esquece. Aí se o Senhor manda a gente fazer as coisas, a gente fica com medo. Senhor, não tenho dinheiro, Senhor, não faço isso, Senhor, não tem isso, Senhor, não tem aquilo. A gente esquece rápido. E fica com medo às vezes. Mas o Senhor, quando manda, a gente tem que ir. E o Senhor faz. Ele faz. Ele faz conforme o conselho da sua vontade. E tudo isso para nos ensinar a depender dele. Senhor, o meu coração não se elevou nem buscou coisas demais grandiosas para mim. Mas ele sossegou assim como uma criança desmamada no colo da sua mãe. E o Senhor quer que nós estejamos dessa forma, sossegados. A ansiedade é normal. Ele não disse que você não vai ter ansiedade, não. Ele não disse que ninguém não vai ter ansiedade. Ele não diz isso. É por isso que ele diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, se ele disse para você lançar a sua ansiedade, se eu tenho que lançar a minha ansiedade, é porque eu tenho ansiedade. Mas ele diz assim: lança sobre ele a tua ansiedade. Aí Paulo, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque nós andamos. Porque isso é uma realidade na nossa vida. Está preocupado. Vamos entregar nas mãos do Senhor as nossas preocupações, para que Ele possa nos conduzir segundo a sua vontade, e nós estarmos descansados na mão dEle, sendo conduzidos por Ele, segundo a sua vontade, para onde Ele quer que nós estejamos, fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Amém. Testemunhando muitas vezes. Às vezes a gente nem sabe, o Senhor nos leva num pronto-socorro para testemunhar. Sei lá o que o Senhor quer. Eu lá no pronto-socorro em Goiânia, eu disse: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo? Senhor, o que tu quer que eu faça? Aí tinha um rapazinho do meu lado. Senhor, o que tu quer? E eu comecei a falar do evangelho para o rapaz, conversando com ele.
Sei lá o que o Senhor queria. Se era para que falasse, foi falado. Não sei o que o Senhor queria com aquele rapaz. Então, o que o Senhor quer com a nossa vida? Nos levando a um pronto-socorro, ficando doente? O que o Senhor quer com isso? Senhor, cumpre a tua vontade em minha vida, faz segundo a tua vontade. Cumpre o teu querer. Porque o Senhor tem propósitos conosco. Os seus servos, nós somos filhos de Deus. Servos de Jesus Cristo. Então, se ele vai envergonhar Satanás com a sua vida, e é isso que ele quer fazer, certo? A intenção do Senhor, com tudo isso, nos levando ao descanso, é envergonhar Satanás. É derrotar Satanás. É isso que ele quer com a sua vida. Quer dizer que ele vai me usar para derrotar Satanás? Para envergonhar Satanás? É. Sim. Sim. É assim mesmo. Você acha que ele não, que Satanás não foi derrotado na questão de Jó? Satanás saiu vitorioso? Quem saiu vitorioso lá? Quem foi que saiu vitorioso? Foi Jó ou foi Deus? Deus. Foi o Senhor quem saiu vitorioso, porque Satanás fez um desafio para ele. Ele disse assim, olha, claro que isso aí que Jó vai te exaltar, tu desse tudo, tu abençoasse ele com tudo. Como é que ele não vai te exaltar? Tira, toca nas coisas dele, tu vai ver como ele vai blasfemar na tua cara. E Jó blasfemou? Não blasfemou. Não blasfemou. A única coisa que Jó fez foi se apegar à sua justiça. Porque ele era um homem justo. O próprio Deus fala. Tu viste meu servo Jó, homem justo, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? O próprio Deus dá testemunho dele. Mas a questão é que a justiça de Jó não tinha possibilidade de o justificar diante de Deus. A sua justiça, a minha justiça, não tem como nos justificar diante de Deus. Pode servir para outras coisas, mas para nos justificar diante de Deus, não. Nós somos justificados pela justiça de Deus, que é Cristo. Amém. Então, Satanás foi derrotado? Foi. Satanás foi derrotado quando ele pediu para provar Pedro. E o Senhor disse assim, Pedro, hoje Satanás me pediu para te provar, para te peneirar. Mas eu roguei ao Pai para que tu não desfaleça. Quem foi derrotado? Satanás. Porque Pedro não foi edificado através daquela provação? Foi ou não foi? Pedro foi edificado. Porque quando o Senhor ressuscita, que Pedro está lá pescando com os discípulos, João diz assim, é o Senhor. Pedro corre, se veste e chega lá, senta lá. Senta, fica lá com o Senhor. O Senhor já está assando um peixe, porque o Senhor sempre provê. O Senhor é quem dá a provisão. Ele mandou que eles lançassem a rede do outro lado, e eles lançaram, veio um monte de peixe. Aí Pedro deixa lá todo mundo e corre, fica aqui com o Senhor. O Senhor já está assando o peixe. Já tinha provido o alimento. E Pedro fica lá, do lado dele, quietinho. Aí o Senhor diz assim, Pedro, tu me ama? Ele diz assim, Senhor, tu sabe tudo, eu sabe que eu te amo. Pedro, tu me ama? Aí ele diz assim, apacenta meus cordeiros. Primeiro, meus cordeiros, Pedro era chefe da igreja, o pastor da igreja, presbítero, como ele diz. Aí apacenta meus cordeiros, os discípulos, para estar com os discípulos. Aí ele diz assim, Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Da igreja. Pedro, tu me ama? Ele começa a chorar. E cadê aquele Pedro macho que dizia assim, Senhor, eu te seguirei, tem uma coisa ainda que seja para a morte, eu vou contigo. Cadê aquele Pedro falastrão? Pedro estava lá que só respondia o que o Senhor perguntava. Pedro foi tratado. Satanás foi derrotado. Então, nós estamos sendo tratados e Satanás está sendo derrotado através da nossa vida. Porque o Senhor nos chama para Ele, para estar nele, com Ele. Ele diz assim, permanecer em mim.
E aquele que permanece em mim dá muito fruto. Permanece em mim. E aí nós vamos caminhar juntos. Vamos estar juntos, caminhando juntos. Na dependência total. Vivendo por Ele. Dependendo dEle, caminhando por Ele e para Ele. Transformar dia a dia para que nós sejamos uma igreja. Uma igreja firmada no Senhor, testemunhando da vida e do poder de Deus. Uma igreja gloriosa. Viu? Que eu creio que essa igreja, não essa igreja, mas essa igreja ainda pode manifestar nesse tempo presente, no meio dessa geração perversa, o poder de Deus. Amém. Eu creio. Viu? Eu creio piamente que a igreja, aquela igreja gloriosa que era lá no princípio, pode hoje ser a mesma igreja aqui. Pode, se nós nos rendermos ao Senhor. Ele vai nos usar da mesma forma como usou lá antigamente. Eu não digo fazendo os mesmos milagres, aquelas coisas, porque hoje não necessita mais. Aquilo foi para testemunho. Mas do mesmo jeito fazendo milagre hoje. Mas eu digo que não fazendo milagre do mesmo jeito, mas do mesmo jeito fazendo milagre. Por que isso? Porque antigamente, aqueles milagres todos era para testemunho. Mas hoje o Senhor pode curar da mesma forma? Pode. Não nessas propagandas que fazem aí. Por isso que eu digo que não desse jeito aí. Mas pode. Porque o irmão de vocês tem testemunho lá na igreja, na vida do meu filho. Meu filho foi curado. Eu já contei para vocês. Meu filho foi curado de uma doença que o médico disse que com 14 anos ou 16 anos ele morria. Está aí meu filho, aquele que veio o ano passado. Vocês viram aí o que veio aqui com a esposa. Está aí ele, casado com um filho. Está aí. O irmão Fausto teve câncer de próstata. Daqui a pouco o médico disse assim: eu não sei para onde foi esse câncer, sei que sumiu, você não tem mais câncer. Dentro de pouco tempo, dentro de meses. Ele disse assim: eu não sei para onde foi esse câncer, mas você não tem mais câncer. Passou 5 anos sendo tratado, acompanhado. Não tratado, sendo acompanhado. Lá em Manaus. E eu levava ele. Com 5 anos o médico disse assim: não tem necessidade de ele acompanhar mais, você está livre. Livre do câncer. Glória a Deus. Então esse irmão de vocês tem visto o poder de Deus manifestado, curando, salvando, transformando. Então eu não posso dizer que Deus não faz milagre do mesmo jeito. Faz. Não daquela forma, trazendo multidões e tal. Não daquela forma. Porque o que ele quer é salvar. Ele não quer simplesmente curar. De que adianta ele curar uma pessoa aqui e o camarada vai lá para o carnaval? Eita! Ele quer salvar vidas. Morre e vai para o inferno. Curado, mas para o inferno. Curado o corpo e a alma não foi curada. O que ele deseja é curar a alma. Não importa se eu entro no céu com um braço, só com uma perna, mas salvo por Cristo. Então o desejo dele é salvar. E nos conduzir para Ele mesmo, para viver nessa dependência, interdependência de Deus. Temos uma experiência real com Cristo. E só você, é você e o Senhor. É você. Pode ler aí, todos os salmos você vai ver que é experiência pessoal. É uma experiência pessoal. É você e Deus. E isso você pode fazer. Amém? Amém. Nós podemos fazer isso? Podemos. Chegar reconhecendo o poder de Deus, Ele está nos conduzindo, o Espírito Santo de um lado, o Pai do outro, o Filho nos capacitando a crer, nos dando fé para crer. Eles fazem isso e eu me rendo para que isso seja uma realidade na minha vida. Então, só nós, só você e eu, você particularmente, dando a resposta para o Senhor, se colocando diante dele como filho. Eu não estou nem falando aqui para salvação, mas para esse caminhar.
para esse caminhar. É você respondendo para o Senhor, está aqui minha vida. Eu dependo de Ti, eu vivo por Ti, Senhor. Tem misericórdia, tem compaixão. Tu sabe que por mim mesmo, se Tu me deixar, eu erro. Se Tu deixar, eu falho. E para mim, no primeiro dia, eu não sei se vocês notaram, eu estava nervoso. Porque eu nunca participei assim de sendo preletor de uma série de pregações. Eu nunca participei. E aí as pernas ficam uma alegria, que é uma beleza. Né? E isso, por que isso? A falta de confiança. Quando a gente olha para nós mesmos. Aí a gente fica, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Maravilhoso essa caminhada que eu faço. Eu vou para o mar, ao invés de tomar banho, eu vou caminhar. E pedindo misericórdia, Senhor. Senhor, tem compaixão de mim, Senhor. Quando eu olho para essa imensidão, eu vejo o Teu poder grandioso, Senhor. E eu sou nada, Senhor, diante disso tudo. Tem misericórdia. Tem compaixão. Então nós precisamos nos render. O segredo é esse. Se renda nos braços do Pai, para que Ele mesmo faça essa obra em nossas vidas. Amém? Amém. E aí nós vamos andar assim, ó, como criança, sossegada nos braços da mãe, como uma criança desmamada. Se eu tivesse a garganta do irmão Reginaldo, eu ia cantar todinho, mas eu não tenho. Não, eu não consigo. Mas se os irmãos me ajudarem, eu canto. Pela fé, Amém? Vamos cantar? Vamos. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos. Em grandes assuntos. Nem em coisas grandiosas demais para mim. Nem em coisas Grandiosas. Peraí. Eu errei. Nem em coisas muito elevadas. É verdade. Nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar, fiz sossegar a minha alma, e qual criança cansada nos braços de sua mãe. Tá bom, eu não consigo, minha garganta não tá muito boa. De certo fiz calar, fiz sossegar a minha alma, qual criança desmamada no colo de sua mãe. É lindo esse hino. Você nunca ouviu? Já ouviu? É do fruto do Espírito, se não estou enganado? Parece que é o fruto do Espírito, alguma coisa assim, ou é lá de Londrina, do grupo de Londrina, eu não estou lembrado. Do grupo de Londrina. Era um grupo lindo. Grupo de Londrina. Realmente. É do grupo então, Videira Oliveira. Videira. Isso, Videira. Videira, do grupo Videira, realmente. É um CD verdinho deles. E que realmente seja assim. Nós estejamos descansados no colo do Pai. Descansados, esperando nele, dependendo dele. Amém? Amém. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, pela tua infinita misericórdia e bondade, pelo teu grande amor com que tu nos amaste, Pai. E nos trouxesse a comunhão no teu Espírito, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E manifesta a tua vontade, o teu querer nas nossas vidas e direciona, Pai, nos livrando da nossa própria vontade, nos fazendo conformar com a tua vontade, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Nos conduz. Conduz a tua igreja, conduz o teu povo, Senhor, a essa realidade de Cristo. A essa realidade do descanso, Pai. Tem misericórdia em nossas vidas. Porque nós queremos ser aquilo que tu quer que sejamos, Senhor. Um luzeiro a brilhar
Senhor, no meio nas trevas. Como luz, como sal, Senhor, a dar gosto nesse mundo. Deus soberano, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua obra, da tua igreja, Senhor, aqui no Aracati. Deus soberano. E que cada um, em nome de Jesus, Senhor, seja um proclamador da tua verdade, desse evangelho inclusivo, o Deus soberano. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a ti, Deus.